Imagine caminhar por uma rua deserta, em uma pequena cidade do interior, e se deparar com uma casa antiga, de janelas quebradas e portas que rangem com o vento. Ninguém ousa entrar, ninguém quer morar ali. Alguns moradores juram ouvir sussurros vindos de dentro, outros afirmam ver sombras se movendo atrás das cortinas rasgadas. Essa é a Casa das Almas Perdidas, uma lenda que atravessa gerações em muitas cidades pequenas do Brasil. Mas essa história não nasceu do nada. Ela é alimentada por relatos reais de casas abandonadas, muitas delas erguidas sobre antigos cemitérios indígenas ou locais que abrigaram rituais proibidos no passado colonial. A energia desses lugares ficou impregnada nas paredes, no solo, e parece chamar quem se aproxima. Não é apenas superstição, é a memória viva de acontecimentos que jamais deveriam ser esquecidos. E quem ousa ignorar esses sinais pode pagar um preço muito alto. Os relatos são consistentes e perturbadores. Pessoas que se atreveram a entrar nessas casas contam sobre portas que se fecham sozinhas, como se mãos invisíveis as empurrassem com força. Outros dizem ouvir passos pesados subindo escadas que já estão prestes a desmoronar. Em alguns casos, vizinhos relatam ver luzes acesas em cômodos vazios, mesmo sem haver energia elétrica. Mas o mais assustador são as vozes, sussurros carregados de tristeza, raiva ou pedidos de socorro. Pesquisadores de fenômenos paranormais afirmam que esses locais funcionam como âncoras espirituais. Almas que morreram de forma trágica ou foram vítimas de injustiças ficam presas, incapazes de seguir adiante. E a cada novo relato, a fama da Casa das Almas Perdidas se espalha, reforçando o medo e o mistério. Não importa em que estado do Brasil você esteja, sempre há uma história semelhante, uma casa onde o tempo parou, e onde os mortos parecem mais presentes do que os vivos. A verdadeira raiz dessa lenda é ainda mais perturbadora do que as histórias de fantasmas. Durante a colonização do Brasil, muitas cidades foram erguidas sobre cemitérios indígenas sem qualquer respeito pelos mortos. As práticas religiosas dos povos originários, tratadas como paganismo pelos colonizadores, eram destruídas, mas os espíritos, dizem, nunca aceitaram essa violação. Em outros casos, essas casas foram construídas sobre terrenos que eram palco de rituais proibidos, como invocações e pactos. Alguns relatos sugerem que casas usadas para fins sombrios, como feitiçaria e magia negra, foram abandonadas após os rituais darem errado, deixando para trás portais abertos entre o mundo dos vivos e dos mortos. E onde há dor, há presença. Casas assim se tornam ímãs para fenômenos inexplicáveis, assombrando não apenas quem mora ali, mas toda a vizinhança. Esse passado esquecido, ou talvez ignorado, é a fonte real da maldição da Casa das Almas Perdidas. Existem relatos impressionantes que perpetuam o medo. Em Minas Gerais, há uma casa onde moradores vizinhos relatam ver uma mulher de branco caminhando no jardim morto todas as noites. No interior do Paraná, uma fazenda abandonada ficou conhecida porque ninguém conseguia terminar de reformá-la. Trabalhadores alegavam que suas ferramentas desapareciam e que vozes gritavam seus nomes durante a madrugada. Já no Nordeste, histórias falam de casas abandonadas onde crianças desaparecem ou animais se recusam a entrar. Esses relatos reais criam um ciclo de medo e respeito, ninguém se aproxima, ninguém ousa desafiar as almas que lá habitam. E quanto mais o tempo passa, mais forte o local se torna, alimentado pela crença coletiva e pela energia daquilo que nunca foi resolvido. Lugares assim deixam de ser apenas casas, tornam-se verdadeiros memoriais do sofrimento, da injustiça e do mistério. A Casa das Almas Perdidas é mais do que uma história para assustar crianças. Ela representa algo que o ser humano teme profundamente, o esquecimento. Cada sombra, cada sussurro, cada porta que bate é um lembrete de que o passado não pode ser enterrado tão facilmente. A lenda nos força a lembrar que tudo o que foi construído sobre dor, morte e injustiça carrega consequências. E ela ensina uma lição cruel: respeito aos mortos, respeito à história, respeito ao invisível. Talvez o maior terror não sejam os fantasmas que habitam essas casas, mas sim a nossa própria incapacidade de lidar com o que foi feito antes de nós. Casas como essas são cicatrizes abertas na paisagem e na memória coletiva, advertências silenciosas de que nem tudo pode ser varrido para debaixo do tapete da modernidade. E você, teria coragem de entrar em uma casa das almas perdidas?
Ou prefere manter distância e respeitar aqueles que ainda caminham pelas sombras? Deixe seu comentário contando se já ouviu histórias parecidas na sua cidade. E se você gosta de explorar o lado obscuro e esquecido das lendas brasileiras, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Toda semana, a gente desenterra histórias que muitos prefeririam manter enterradas. Nos vemos no próximo vídeo.